galera, estão preparados para a parte 2 desse bate-papo diretamente lá do Japão? Então, se você não acompanhou a parte 1, ela está disponível aqui no canal do YouTube, Força Jovem Universal, também nas plataformas de música, como Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, e você pode assistir na íntegra a primeira parte. Mas só pra gente relembrar um pouquinho do que foi falado, nós tivemos revelações bombásticas sobre o povo asiático, que está muito além daquilo que a gente vê no dorama. Então vocês viram que a cultura deles é muito diferente do que é retratado numa tela. Isso trouxe um ensinamento muito grande para todas nós, porque nem tudo que é mostrado numa tela, inclusive nos doramas, é a realidade. Então, se você não acompanhou e você quer descobrir como é que é realmente por detrás dos doramas, assiste a parte 1, tá bom? E hoje, como esse bate-papo ficou super interessante, a gente não queria que vocês perdessem a essência colocando tudo em um vídeo só. Então, sente aí, pegue um caderninho e caneta na mão para anotar todos os ensinamentos dessa segunda parte. E posso falar? Tá cheio. Fica ligado aí. なんだベザラといつ初に日本から直接お送りする FJU キャスト特別企画の続きをどうぞ。 Mas então, é essa coisa de, às vezes, a gente entender que você não tem capacidade, mas é tipo assim, vambora. Eu lembro que eu falei assim pra ele, Júnior, Deus vai capacitar. Deus vai capacitar. E é tão engraçado que às vezes tem pessoas que falam assim, uau, você é a cara da Força Jovem. Amém, graças a Deus. Por enquanto, daqui a pouco vai ter que mudar, vai mudar. Eu já tô falando assim, meu Deus, me prepara, porque eu amei trabalhar com a Força Jovem. Amei trabalhar. Já tinha, no comecinho do ministério, quando a gente começou na Inglaterra, o Júnior cuidou do Força Jovem, mas assim, muito pequenininho, uma coisa tipo assim, muito pequeno, né? Uma coisa que a gente já falou, mas um detalhe assim, quando você tá na casa dos seus pais e o seu pai fala para você, sua mãe, não pode, não vai. São coisas tão pequenininhas, né? Então, na Força Jovem, essas duas palavras, não pode, não vai, obedece, se torna para nós um pouquinho mais fácil para as meninas entenderem. Porque normalmente nas casas, quando a mãe fala, olha, não é hora de você, não vai para essa balada, não vai para essa festa. Olha, mãe, eu posso? Não, você não pode. Porque a gente já sofreu por isso. A gente já passou por situações que, fazendo o que elas querem fazer, a gente sofreu. A gente não quer que elas sofram. Então, quando nós recebemos esse chamado... Isso aí, era aí que eu tava, gente. Era ali que eu tava. O chamado de fazer a obra no altar, era disso que eu tava falando. O prazer maior que a gente tem quando a gente passa essa essência para vocês, esse exemplo para vocês. Você vê que a gente aqui... O que eu sou aqui com vocês, vocês sabem. Fala se eu tô mentindo. O que eu sou aqui, eu sou diferente. Eu tô interpretando. Não tô. O que eu sou aqui com vocês é o que eu sou com elas. O que elas estão sendo aqui com vocês é o que elas são por trás de vocês. Então a gente vive essa alegria. É um sacrifício, sim, mas é um sacrifício gostoso. É um sacrifício que às vezes dói, mas quando você olha, você fala assim, ah, meu Deus, é o maior obrigada. Tesouro. Quando a gente recebe o chamado para servir a Deus no altar, a gente parece que a gente está perdendo, mas a gente não perde, a gente está ganhando mais. Como a senhora falou, eu cheguei aqui e me senti em família. Então a gente deixa para trás casa, pai, mãe. E na obra de Deus a gente recebe muitas vezes mais. Mais mães, mais filhos, mais irmãs. Então a gente não sente falta. Então quando eu tinha a idade delas, eu cheguei na Força Jovem com 14 anos também. Então quando eu vi essa palavra, no início eu não entendia. Como assim? Eu vou deixar e vou receber mais? Mas hoje a gente entende
como que é gostoso, a gente não sente falta, não falta nada. A gente tem muito mais do que a gente precisa, muito mais. Então, se você deixar ouvir a voz de Deus e falar, eis-me aqui, eu tenho certeza que você não vai perder nada. Pelo contrário, você vai ganhar muito mais. Exatamente. Como a gente estava falando, a gente não tem tempo, não tem mais muito tempo para a gente perder, né? Então, o trabalho do ganho de almas, ele é cansativo, ele é repetitivo, desgastante, mas é maravilhoso. Eu sei que no mundo a rotina tem uma conotação ruim, né? Ah, o casamento caiu na rotina. Ah, o namoro caiu na rotina. Ah, a minha vida é uma rotina que eu vou do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja, só isso aqui, né? Mas eu aprendi, eu amo a minha rotina. Tanto é que quando eu saio da rotina, parece que eu fico desbaratada. Eu vim pra cá, saí da rotina, o fuso diferente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô lembrando de fazer aquilo outro, nem as minhas vitaminas. Eu trouxe um monte de pó de vitamina que eu tomo certinho todo dia. Acho que eu tomei uma vez, desde que eu viajei. Por quê? Porque você sai da sua rotina, você fica meio perdido. A rotina é gostosa. No meu casamento, a rotina é gostosa, sabe? Então, aqui no altar eu aprendi a apreciar tudo que Deus me dá. E eu lembro que alguns anos atrás eu sofria muita pressão da minha família, da minha mãe. Era uma pressão psicológica na minha cabeça, sabe? Muita pressão, porque você não vem visitar, porque esse é o lado da obra de Deus. Por exemplo, você está aqui no Japão. Como que você vai visitar? Como que você vai falar assim, vou lá ver minha mãe? Quando eu cheguei, eu vim pra cá, meu pai tinha falecido, 2 meses depois eu vim pra cá. E 1 mês depois a minha mãe faleceu, né? Mas assim, eu estava aqui. Mas eu falo pra elas, já sabem essa história, estão careca de saber. Porque, como a senhora estava falando hoje, o Espírito Consolador, ele cumpre o papel dele. Em nenhum momento eu pensei assim, eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá resolver. Ai, minha família... Não, eu olhei pra Deus e eu falei assim, se eu já não sabia que a minha mãe ia morrer, e o senhor me mandou pra cá, então aqui tá a minha família. Não, e isso é legal, porque é isso que eu tava falando, gente, eu entro na floresta legal, assim, sabe? O pessoal do Brasil já tá acostumado comigo. Mas é assim, o que eu queria dizer é o seguinte, nessa época que eu tava sofrendo muita pressão, assim, psicológica, emocional, né? Porque é o pai e a mãe ligando, seu pai vai morrer, você não vem. E eu assim, meu Deus. Aí teve um dia que Deus me guiou uma palavra que foi tão linda, tão linda. E quando Deus fala com você, é a coisa mais deliciosa que tem. Sabe, você sabe que é Ele falando com você. E eu li aquela palavra em que eu acho tão legal quando você conhece, quando você começa a meditar na palavra de Deus e você começa a desvendar, a descobrir o Senhor Jesus ali na palavra, sabe? É a personalidade dele, porque quando você não conhece, você pensa que o povo, assim, fala assim, até parece, olha só, tá fazendo isso aí, ainda diz que é de Deus, né? Mas eles não conhecem a Deus. Não conhecem Deus, não sabe que o Senhor Jesus falou para Pedro assim, arreda de Satanás. Eu lembro que eu achava engraçado algumas coisas assim que eu ia descobrindo sobre o Senhor Jesus. Que ele não você às vezes pensa assim, ele é tão... Não, ele era direto ao ponto. Ele não era bobo, não é bobo. Sabe? Ele falou assim, arreda de Satanás. Ele falou, olha só, essa palavra aqui que eu achei assim, Jesus, aquilo me deu... Aí me libertou, né? A palavra que me libertou dessa
desse conflito emocional que eu tinha por causa da família. O Senhor Jesus está lá pregando, né, ensinando. Aí chega um rapaz lá e fala assim: Senhor, sua mãe, seu pai, seus irmãos estão lá, todo mundo procurando. Aí Jesus fala assim: quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu pai. Aí eu falei assim: a minha família está aqui, ó, minha família da fé, que faz a vontade do meu pai. A família da fé, ela sobrepõe a família de sangue. Foi isso que Jesus mostrou ali. Eles são meu sangue, mas isso aqui, ó, é da fé. A minha família sobrepõe, é a família da fé. E aquilo me libertou. Ninguém me ensinou isso. Eu não ouvi numa pregação. Deus! Porque eu estava tão conflitada, eu estava tão aflita, e aquilo estava atrapalhando o trabalho que eu estava fazendo. Porque eu ficava assim: meu Deus, mas eu não posso, eu não vou pedir para ir no Brasil. Eu não posso. Tipo assim, ia totalmente contra ao voto que eu tinha feito quando eu fui para o altar. Eu vou pedir para ir ver meu pai, que está com saudade, sabe? A importância dessa meditação, porque ler a Bíblia não fortalece ninguém, não. Ler a Bíblia é a mesma coisa você ir para uma academia e ficar sentada. Agora, quando você medita nela, você se torna forte. Porque Deus revela para você através dos seus problemas. Porque Deus atrai a gente para falar. E quando é que Ele atrai a gente para falar? Quando você está ali, necessitado, sentindo uma saudade, uma perca de um familiar. Porque quando você está bem, você não quer ler a Bíblia, sabe? Você não quer ir lá, você não quer... Você está bem, você quer assistir um filme, você quer assistir um dorama, né? Você quer ficar ali... naquele momento. Se entretendo. E é outra coisa que o diabo tem usado muito: as distrações. Porque quando você está muito distraída, você tá assistindo um filme, você está distraída. Não estou dizendo que é errado você assistir um filme, não é isso. Mas você o dia inteiro assistindo um filme, né? Quem maratona aí nos doramas, maratonando assim, ó, o dia inteiro, a noite inteira, você não dorme lá no doraminha, que é como se você saísse da realidade e fosse para um mundo paralelo, em que você vê aquilo ali, é como se aquela menina simboliza você, o rapaz simboliza o seu príncipe, que não é verdade, né? Vocês já entenderam que não é aquilo ali. Mas você vive aquilo ali e você fica distraída ali. O diabo tem usado isso para distrair. Porque é assim, eu tive um problema de saúde um tempo atrás, que eu tinha muita dificuldade de focar a minha cabeça, a minha mente. Então eu ficava assim... sabe, difícil de focar. Eu lia a Bíblia, eu lia 1, 2, 3, 4, não entendi nada. Volta. Meu Deus, não estou entendendo nada. Volta. E ficava assim, horrível isso. Horrível. E é isso que o diabo tem feito com muitas jovens. Ele tem feito essa distração, a sua mente tão distraída, tão voltada para um mundo de ficção, que você não pensa nas coisas de Deus, você não vive na realidade, você vive na fantasia. E o que acontece? Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa, porque o diabo, ele é expert. Você sabe o que é um expert? Sabe? O que é um expert? É um especialista. Falei igual uma carioca da Gema. Especialista. Né? Ele é especialista em puxar o tapete. Tá tudo muito bem, de repente ele puxa o tapete do seu pé e você se sente sem chão. Por isso que vem a vontade de morrer, vem a depressão, vem
automutilação. Daí que vem tudo isso, porque ele puxa o tapete. Você tá naquele mundinho de Bob lá, né? Sabe o que é o Bob, né? Mundinho de Bob. Sabe não? Você não viu o desenho do Bob Esponja? Você tá lá no mundo de Bob e tudo, né? Como se, de repente, você olha para a sua realidade é horrível e você não consegue mais viver no mundo de Bob. Aí vem a depressão, se tranca dentro do quarto, a tristeza, o vazio, que aí o diabo quer que você puxe aquele vazio, né? Você não tem Deus, então aquele vazio te suga. E aí vem o que aconteceu até com relação ao seu testemunho, né? Você se sentia como se você fosse até louca. É isso? Pode-se dizer isso? Ela entendeu? É isso? Foi diagnosticada, né? Ela recebeu carteirinha oficialmente. Né? Mas diz que deficiente, mas aqui, na mente. 昔 Pode falar no japonês que a amiga lá vai falar pra gente o que você tá falando. Ou quem aqui traduz? Quem aqui traduz? Você entende o que ela fala? Vai. 私の家族は本当に映画だったりとかドラマ、アニメってなんか昔からすごく好きで、よくみんなで一緒に見てたんですね。 A família dela, desde antigamente, sempre gostou muito de anime, muito de filme, assim, sempre todos, sempre foi muito de gostar de assistir bastante, né, todo mundo. でも本当に小さい時からいろんなものを見てたせいか、リストカットだったり、体傷つけることだったり、OD 薬大量に飲むことだったりっていうのは全部そういうドラマとかから覚えてしまった。 Então, como toda a família dela, desde quando ela era muito novinha, sempre assistia esse tipo de dorama, esse, assim, até questão de se cortar ou de se drogar, assim, que aqui no Japão tem bastante, de tomar remédio. Até recentemente está tendo de xarope de farmácia que você compra pra... Quando você tá gripado, assim, eles tomam tudo e aquilo dá aquele efeito de como se estivessem drogado. Então, esse tipo de coisa, tudo ela acabou aprendendo através desses dorama, desses filmes que assistiam dentro de casa. E anime também? Porque é outra febre lá também, no meio dos jovens, até do FTU, tem um tal de charuto. Errou! Naruto! É brincadeira, hein? Naruto! Viu como eu tô por dentro, né? Tá quase, era só duas letrinhas erradas. E o que é esse tal? Você assistia Naruto também? ナルトはお兄ちゃんが見てたから一緒 O に。 irmão mais velho dela assistia, então ela acabava assistindo junto. É que eu não sei, nunca assisti, então não posso falar muito, né? Mas eu sei que tem uma influência negativa, né? E aí fala mais, então. それでもやっぱりこう虚しさだったりとかっていうのを満たすために逆にそういうアニメだったりドラマに依存してしまう。 Então, para ela poder preencher o vazio, a tristeza que ela tinha dentro dela, ela também, assim como a família dela, começou a virar, vamos dizer assim, dependente dos filmes, dos animes, daquelas coisas que assistiam, que viam ali dentro de casa. E aí daí desencadeou, porque você teve depressão, Sim, senhora. né? Você teve, que mais? Você ficava trancada dentro de um quarto? はい、sim, senhora. Gritava, gritava. expulsava a família. Você era violenta, né? O médico falou que você não podia. Menina tão bonitinha. Aqui, quem diz, né? É só Deus para fazer uma coisa dessas. Ela, se não fosse o Senhor Jesus, se não fosse a fé que ela aprendeu, ela ia estar hoje. Onde você estaria hoje? Num hospício, internada? Como que se chama? Hospice? Clínica psiquiátrica? Seishinka. O que é isso? É um hospício. Era lá que você estaria, né? E olha aqui. Não tem nada daquilo. Então você vê que era um mal espiritual, né? E que os médicos queriam tratar como um mal físico. Porque o mal físico, você dá um remédio. Por exemplo, você está com uma dor de estômago.
Você toma um remedinho para o estômago, Buscopan, para quem não sabe, e daqui a pouco você tá bem. Mas não era o caso dela. O caso dela era espiritual. Era o espírito, era tudo que tinha, tudo que você acumulou dentro de você, né? E o diabo, você sabe que o diabo, ele tenta conversar com a gente. O diabo quer conversar. O diabo quer conversar para que ele jogue para você um monte de coisa e provavelmente era isso. Tipo, naquela época, tipo, um dia 20 remédios eu tomei, né? Você tomava 20 remédios 20 remédios. É preciso, tipo, médico fala, todo dia precisa tomar remédio. Todo dia. Então, tipo, tá muito... Tipo, tô com medo, né? Se esquecer, tipo... E aí, o que tá acontecendo? Tá muito E o que esses remédios faziam com você? Como que você se sentia? Você se sentia bem? Você ficava... Bem pior, bem pior. Bem pior? Caindo, tipo, gritava, tipo, tá chorando, tá chorei. Ai, tá muito pior. Muito pior. E semana passada, tipo, eu conversei com um médico, né? Tipo, 10年前の そう知ってるそうcomo que é? Semana passada ela conversou com um médico de 10 anos atrás que tinha tratado Que tratou de você. Ele falou, tipo, milagre. Me ensina. Como mudou? Me ensina. Ai, foi Deus. Mas Você tem que trazer ele, hein? Olha só, ele quer saber, você tem que trazer ele. Ele também, ele me conhece meu pai, mas tipo, mas não consegui explicar, né? Tipo, na Igaku, A medicina não consegue explicar. E foi tão lindo ver o seu pai lá ontem, né, com você. O seu pai ainda não é da fé? Ou é? Não. Mas ele reconhece que você mudou. Ele viu a mudança. Então, como que aconteceu, né? Depois do evento, o meu esposo estava conversando com 2 rapazezinhos. Não sei se vocês viram, dois japinhas. 2 japoneses. É carinhoso, tá? Chamar de japinha. Mas então, ele estava conversando com esses 2 rapazes japoneses e a gente fica com essa curiosidade, né? Porque o que te trouxe aqui? O que fez você vir aqui? E os rapazes estavam falando, olha, aquele outro rapazinho, como que é o nome dele? André. O André. Olha, ele era louco, ele era muito diferente. Hoje, vocês conheceram o louco, né? Aqui tá até rindo. Você conheceu, deixa eu tirar um negocinho pretinho que tá aqui no seu nariz, pronto. Você conheceu o André louco? Né? Então, ele era louco e ele tá diferente, ele tá calmo. Aí você entende uma coisa, eu tava até pensando, isso é muito lindo, assim, né? Porque é aquilo que o bispo botou uma palavra hoje. Não adianta você ler e saber. Você tem que praticar. Ou seja, você tem que viver a palavra de Deus, né? E o que aconteceu? O André começou a viver a palavra de Deus. Ele começou a viver e chamou atenção. Ou seja, o testemunho, não do que ele pregou e ficou enchendo a paciência. Vamos lá para a igreja, vamos lá. O testemunho de mudança dele trouxe aqueles 2 rapazes. Inclusive, um estava aí hoje do lado dele, assistindo a reunião. Foi? Batizou nas águas ontem, né? Então, você vê como que o nosso testemunho é tão importante. É mais importante do que o que você prega. Às vezes, você fica assim, eu lembro que eu era assim. Porque aqui com vocês eu sou toda natural, assim, mas vai me colocar num lugar cheio de gente que eu não conheço, que nem é da fé, sabe? Eu fico assim, tendo que lutar para sair do meu cantinho. É a evangelização, né? Você vai evangelizar, a pessoa te trata mal, aí eu fico assim, ai meu Deus, nessas horas eu queria ser igual o Júnior, porque o Júnior sempre tem uma saída, né? Ele sempre fala alguma coisa, ele faz a pessoa rir, e eu sou muito sem graça, né? Tem que lutar. E
uma vez Deus falou isso para mim, que a maior evangelização é a minha vida. É o meu testemunho. É tipo assim, onde eu trabalho, se eu sou de Deus, eu vou ser diferente de todo mundo. Sabe? Eu não minto, eu não engano, meu patrão não vai ser enganado por mim. O meu patrão, se, por exemplo, eu vou chegar cedo, eu vou fazer mais do que é pedido de mim, porque isso assim, você vai andar 1 milha a mais. A gente aprende isso. Você vai dar mais e esperar muito menos. Você dá sem esperar nada em troca. Então tudo isso que você vive, né, que às vezes parece tão pequenininho, mas se torna gigantesco nesse mundo aí fora, onde ninguém liga para ninguém. Por exemplo, isso do japonês ser um pouco focado, né? Quando você se preocupa, quando você, de repente, ele não está esperando e você aparece lá, olha, eu vim trazer isso aqui para você. Você está espelhando o seu Deus. Então isso é muito mais forte. Você vê, trouxe os 2 rapazes. Testemunho o nome de Jesus. É aquilo que a gente falou no início, só para terminar, para completar, porque lendo fica mais fácil. Que terminar nada, a noite é uma criança. Então tá, olha só. Tá lá em Lucas 22, mas é isso aqui, olha só. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar é peneirar, separar, né? Tirar ele daquele meio. Mas, Jesus falando, eu roguei por ti. Que forte, né? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, ele era Simão, se tornou o quê? Né? Se converteres, confirma teus irmãos, testemunha. Quer dizer, Pedro, o nome Pedro, o símbolo de Pedro é pedra. Forte. Então, vai e mostra o que eu fiz pela intercessão. E o Senhor Jesus ainda sabia que ele ainda ia Sabia tudo. Mas ele preparou, você vê como é importante essas meninas, né, ser testemunhas. A conversão e ser testemunha do Senhor Jesus. Porque o rapaz, os amigos, o que aconteceu? O cara era louco, virado. Eu quero isso para mim. Então, você não precisa seguir uma blogueira, você não precisa se preocupar com nada. O que você precisa se preocupar é com essa conversão. E isso assim, de você, o Senhor Jesus é a referência. Totalmente. Sabe? É a referência. Às vezes você vai lá nas suas redes sociais e você segue celebridade, e você segue uma cantora famosa, e você segue o BTS, né? E você segue lá o ator de dorama, e você fica lá vendo aquelas coisas, vendo a vida deles. Eles estão sendo uma referência para você. Às vezes você fala assim, não, sim, você está bebendo daquilo ali, você está trazendo para dentro, para os seus olhos aquela vida. Isso é muito importante vocês entenderem. Até quem você segue nas redes sociais tem uma influência sobre a sua vida. Porque essas pessoas se tornam referências para você. Eu lembro que há um tempo atrás, olha só, não tem muito tempo não, tá? Vocês sabem que eu amo animais, né? Cachorro, então, não posso ver né? Quero levar para casa, quero resgatar. Se eu pudesse, eu tirava todos da rua lá no Brasil. Então, tadinho, dá vontade de levar tudo para casa. Eu levei uma vez, o Júnior me fez devolver o cachorro. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu comecei a seguir uma famosinha lá do Brasil que ela trabalhava com resgate de animais, né? E eu, tipo assim, não
nunca vai me influenciar, isso aí não vai me influenciar. E tipo, eu fico vendo ela resgatando, né, os resgates que ela faz, e eu me sensibilizava com aquilo. Aí o que acontece? Eu comecei a me sensibilizar tanto, olha como que eu despertei, olha só. Eu estava sempre vendo, você passa ali no Instagram, sempre tem, você segue a pessoa, sempre aparece. Aí ela resgatando aqui. E eu percebi assim, ela sempre muito emocional, chorando muito quando acontecia. E às vezes até eu chorava junto com ela, olha só. E um dia eu tô passando assim, lá no Brasil, perto do templo, tinha umas pessoas deitadas nos colchões assim, e eu olhei e tinha os cachorrinhos. E eu olhei tadinho desses cachorrinhos. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. Muito forte. Você olhou para os cachorrinhos, mas você não olhou para as pessoas. Quem é mais importante? O cachorro tem alma? Tem alma vivente, mas não é a alma que precisa ser resgatada, que precisa ser salva. Falou muito forte. Foi assim, um tapa na minha cara. Na mesma hora eu parei de seguir a mulher lá e tipo assim, eu fiquei, meu Deus do céu, como... Você vê? Eu fui influenciada. Ah, não vai me influenciar. Vai te influenciar. Então, vocês aí que estão assistindo também, de repente, vai lá nas suas redes sociais. Tira essas pessoas. Vai para quem começa a seguir, segue. Pessoas que vão trazer coisas boas para você. Vão te trazer benefícios, sabe? Para o seu espiritual, para a sua vida. Não é pessoas que você vai beber... Tipo assim, a mulher era desesperada, vivia para salvava o cavalo, salvava o cachorro, salvava a tartaruga, e chorando, e eu ali bebendo daquilo, sabe? Então, a gente tem que despertar, tudo é uma influência, tudo é uma influência. Até a comida, né? Você falou dos benefícios. Então, quando você tem essa direção, essa visão, você entende aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Só que, enquanto o médico não fala para você que se você continuar a comer dessa forma, você vai morrer, para você continua. Porque todo mundo fala, mas a pessoa ela não entende. Então, precisa de alguém de fora falar para você. Então, você tem que entender aquilo que vai fazer bem para você, aquilo que vai trazer benefícios para você. Quando a pessoa é o jovem, é criança, ela pode comer, mas chega uma determinada fase da vida que ela tem que ter limites. Então, Deus mostrou para você, olha, isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom, você vai se alimentar disso, não vai trazer benefícios para você, isso vai trazer coisas que vai, tipo... destruir aquilo que eu estou te mostrando, separar o melhor de mim. E é tudo muito sutil, gente. O diabo ele não faz nada na nossa vida e fala assim, oiê, eu sou o diabão, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer isso aqui. O diabo não é assim, ele é sutil. Ele é sutil, ele às vezes até faz... Sabe aquele pensamento que vem assim, que você fica assim, isso aqui foi Deus? Peraí, isso aqui é de Deus? Sabe? Porque ele se passa até... faz você duvidar, será? Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que você assiste, muito cuidado com o que você ouve. Tanto é que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, o que quer que você ouve, vem outras coisas que não é a fé.
vem a dúvida que o diabo traz, vem todos os pensamentos diabólicos, as ideias diabólicas. Então, é disso que o diabo se alimenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, vocês têm que tomar muito cuidado. E porque a gente tem que finalizar, eu queria até fazer uma vigília, mas não posso, né? Então, vocês, o que a gente quer mostrar para vocês é a importância desse trabalho que a gente faz. O que seria de você hoje, né? Se não tivesse a Igreja Universal aqui no Japão, é tão pequenininha. A igreja é pequenininha, né? Comparada com... Quantos habitantes tem o Japão, quem sabe? 120 milhões, 126 milhões. 126 milhões. 126 Olha só, milhões. a nossa igreja é tão pequenininha. A gente tem que crescer, a gente tem que ganhar esse país. A gente precisa mais de você. Você tem que multiplicar a você mesma, sabe? Vocês têm que se multiplicar. Se Deus te der o chamado, de chamar você para o altar, vem sem medo. Porque, olha, eu tenho uma sobrinha que faz a obra de Deus no altar. E eu sou apaixonada por ela, é tipo assim, é como se fosse uma filha, né? Ficou comigo e ensinei para ela, e hoje ela tá casada, tá morando nos Estados Unidos, fazendo a obra de Deus no altar. Que prazer que eu tenho. Imagina, se a obra de Deus fosse ruim, eu ia querer para uma pessoa que eu amo tanto? Não ia, não ia. E eu falei para ela, Gigi, ela, ai tia, eu não sei, eu não me vejo capaz. Eu falei, Gigi, não se preocupe. Você tem o Espírito Santo? Você tem certeza? Você tem, que é tudo que você precisa. Se você tem o Espírito Santo, você já tem o chamado para o altar. Porque você não ganhou o Espírito Santo... Para ficar isolada, né? Para fazer o quê? Para lutar pela sua própria vida? Sabe? Então, você já tem um chamado para ganhar almas. E eu falei para ela, olha... Você tem o Espírito Santo? Ela, tenho. Tem certeza? Tenho. Então, vai em frente, porque ele vai te capacitar. Nos momentos difíceis, ele vai te dar força, ele vai te consolar, ele vai te guiar, ele vai te repreender. Ele faz tudo isso. A gente só tem que confiar, se lançar nos braços dele. E essa obra, ela é maravilhosa, porque qual o preço disso aqui? Você também tem o testemunho, a gente nem pôde mostrar, tem o seu testemunho como o dela, porque o dela a gente vai passar já. Assim que a gente acabar, você vai assistir o testemunho dessa queridinha aqui, japonesa, né? Mas você também tem o seu testemunho gravado? Vai ter? Então, quando tiver, a gente vai passar o seu testemunho também, né? Lá no Brasil também. Porque é isso que a gente tem que fazer, tem que inspirar, né? Tem que levar para as pessoas, olha... Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. É bom, não é assim, mar de rosas não. Tá? Não é para... O Júnior costuma falar assim, não é para Barbie nem para Nutella. Ele falou isso hoje, então ele fala isso sempre, não é para Barbie nem para Nutella. Então, mas é muito gostoso. Olha só, eu tô aqui. A minha vida é isso. Vocês amanhã, algumas estão preocupadas, amanhã eu tenho escola, ai meu Deus, ela tem que acabar logo. A outra tá assim, amanhã eu trabalho, tem que ir embora logo. Amanhã eu tô servindo o meu Deus. Tô servindo o meu Deus. Aqui eu tô servindo o meu Deus. É assim, para mim é um lazer. Não tô vendo isso aqui como... Ai, que coisa chata. Não, parece que eu tô enfadada. Imagina. Eu tô me divertindo. Muito bom. Olha, é tão gostoso. Eu me lembro, não quero voltar, né? Mas eu me lembro quando ela chegou. Ela chegou com essas medicações. Ela Imagino, né? Falou que se manifestava. Caía. Era uma coisa assim, bem... E a gente tentava se comunicar, porque a comunicação era muito difícil. Porque eu vinha com um pouquinho do inglês, né? Tentava aí aprendi o cocorô. Aí eu... Cocorô? Cocorô, né? Coração, feeling. Cocorô. Porque o cocorô é o coração, sentimento. Aí, gente, cocorô, coração. Cocorô, né? Aí eu, cuida do cocorô. Porque a gente não tinha comunicação.
Então, o id que Deus quer é esse. Você não precisa olhar para se você é capaz ou não, se você sabe falar ou não, se você sabe interpretar alguma língua ou não. Isso não é problema para a gente. Mas o que Deus quer que nós venhamos ter é essa disponibilidade de entender com essa obediência. Ele quer que eu vá? Eu vou, porque eu tenho essa fé. Então, deixar Deus agir, deixar o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Deus já mostrou para muitos aqui. Então, deixa o medo de lado, deixa a insegurança, deixa... Com o Espírito Santo, tudo isso é anulado. Tudo isso é anulado. O que Deus quer é essa referência, que nós venhamos ser como Ele. Ele está presente, mas Ele deixou o Espírito dele aqui para fazer exatamente isso. Como ontem no exemplo, a gente teve um retorno de mas não foi só um. Teve vários que ainda vão chegar até nós. 2, na verdade, Dois. o outro veio à tarde. Veio à tarde. Então, é o que nós ficamos sabendo. Então, olha a referência. Tudo que foi passado, o testemunho, o que o bispo falou, a pregação, e o que o rapaz falou. É isso que eu quero. Eu estou bem, eu estou sentindo paz, eu estou respirando. Eu não estou mais naquele meio ali que me sufoca. Então, é isso que Deus quer através. Então, o Japão, a Ásia, a Oceania, que também vai ouvir, o Brasil, nós temos que exalar esse bom perfume, o id. Mas você tem que absorver isso, ler, meditar, buscar em Deus, obedecer. E, acima de tudo, a sinceridade, porque às vezes você fica assim, poxa, eu quero isso. Ai, poxa, que legal, elas ali, né? Eu quero isso também. Mas primeiro, antes de você estar aqui e querer isso, tem todo o passo a passo, né? Tem que ter a libertação, tem que ter a conversão, tem que ter o batismo com o Espírito Santo, porque não você quer ver a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é vir para o altar sem o Espírito Santo. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Entende? Então, o Espírito Santo é o que vai te dar forças, é o que vai... Entrar numa guerra sem armadura. Exatamente. Então, primeiro, é busca do Espírito Santo. Use de sinceridade, não fica assim, mas o que é? Se eu for agora falar e pedir ajuda, eu não tenho o Espírito Santo, poxa, o que o pastor, o que a esposa vai pensar de mim, o que fulano vai pensar? Poxa, e o que Deus está pensando? É isso que importa. E se você nos vê como pessoas de Deus, eu acho a coisa mais linda. Já tive meninas que chegaram para mim e falaram assim, Dona Nanda, eu reconheço que eu não tenho o Espírito Santo. Eu achei ela linda. Eu fiquei assim, sabe quando você fica assim, ai, que lindo, quero levar para casa, igual isso aqui, eu quero levar para casa, quero levar para casa, quero levar para casa, sabe? Então, por quê? Porque a sinceridade, se a gente fica tão feliz de ver, né? Imagine Deus. Então, a gente já sabe que logo, logo vai acontecer. Nanda, tu lembra lá nas Filipinas, antes da gente vir, o bispo estava fazendo a reunião, e ele perguntou, né, chamou a senhora, uma senhora, quase 70 anos, e ele falou para ela, perguntou, o que a senhora faz? Eu trabalho com business, vendas e tal. Então, o tema da reunião foi sobre a sinceridade, né? Então, você não pode mentir, sobre a mentira. Aí, falou assim, não acredito que a senhora não mente, né? Aí ela, eu minto. E falou na frente de todo mundo, de todo né? mundo. Então, quer dizer, aquela atitude dela, nós ficamos impactados. Falei assim, uau, isso agradou a Deus. Então, naquele momento ali, eu tenho a certeza. Ela foi uma sinceridade honesta, espontânea. Não foi assim, sinceridade falsa, sabe o que é? Aí eu vou falar, então, que isso aqui para ver se eu agrado. Não, foi honesto, foi sincero, foi de coração. Ela reconheceu ali naquele momento. E depois, quando foi chamado, ela foi lá na frente. Sabe? Então, é isso
que Deus quer da gente. Mesma coisa que aconteceu com o Pedro, que a dona Clara estava falando. Quando Jesus fez o milagre lá, que transbordou o barco de Pedro, muitos, se fosse outros, como muitos milagres que aconteceu, vem, agradece Jesus, fala, deixa eu te seguir agora, eu quero ir onde o Senhor vai. Mas Pedro, na mesma hora, se ajoelhou e falou assim, ó, se afaste de mim, que eu sou um pecador. Ou seja, ele foi sincero com Deus e falou assim, olha, eu não mereço o Senhor. O Senhor é santo, eu não quero o Senhor. Eu não sou digno do Senhor. Naquela hora ali, eu acredito que foi aquilo que Jesus viu em Pedro. Ele falou assim, não, você vai me ver muito além do que apenas um fazedor de milagres. Você vai me ver realmente como Salvador. Né? Então, eu acredito que naquela hora ali, Pedro foi escolhido justamente por causa dessa sinceridade, né? Que ele reconheceu que ele era um pecador, mas Jesus teve misericórdia, né? Como teve de nós também. E se você está começando na sua fé, é importante que você conheça esse Deus, que você conheça Jesus. Como que você vai conhecer? Como que você vai conhecer Jesus? É através da palavra dele. Aquilo que eu falei para você. Quando eu comecei a conhecer quem era o meu Deus de verdade, eu vi que ele não era o que eu pensava. Que eu pensava assim, ah não, Deus perdoa. Ah não, Deus perdoa. Mas ele não vai impedir você de sofrer as consequências do pecado que você comete. Então vai ter consequências. Sabe? Aquilo que eu falei, né? Quando eu comecei a ler os evangelhos, se você nunca leu, se vocês nunca leram, começa a ler, você vai conhecer Jesus ali. Você vai saber quem ele era. Sabe, aquele que falou assim, a mãe estava lá, aí ele fala para ela, mulher, que tenho eu contigo. Sabe? Ele, na revolta, irado, com o que ele estava vendo, o que estava acontecendo, revirou as mesas lá, fazendo o pessoal fazendo venda, sabe? Fazendo da casa dele. O zelo dele fez ele se irou, ele revirou, ele jogou tudo. Mas você pensa assim, você imagina Jesus, o bonzinho, que não vai... Ou seja, Deus também, ele é misericórdia e justiça. Então você precisa conhecer esse lado dele, né? Eu acho engraçado que eu lembro que uma vez eu ri a beça a primeira vez que eu li, quando Pedro fala uma coisa para o Senhor Jesus, que eu não lembro agora o que foi. Aí o Senhor Jesus fala assim para ele, mas se isso não acontecer, você... Acho que quando ele ia lavar os pés, que Pedro falou, não, jamais o Senhor vai lá. Não. Aí o Senhor Jesus falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava o pé, pode lavar o corpo inteiro. Eu imaginei ele, né, fazendo. Eu lembro que eu ri pra caramba. Ou seja, ali você conhece Jesus, você conhece Pedro, você começa a entender o que agrada a Deus, sabe? E você traz, eu sou uma pessoa assim, que eu acho que eu tenho uma mente bem criativa, né? A mente bem criativa. Eu olho, já começo, né? E quando eu leio, eu começo a ver como se fossem as cenas acontecendo. E para mim isso é muito bom. Porque eu me vejo ali, eu me vejo no lugar daquelas pessoas e eu fico assim, poxa, como que eu agiria? Como que eu... então eu tenho... Aí você começa a se enxergar. Tá vendo? Como que foi? Teve uma passagem que sempre me marcou, que a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, meu Deus! Quando aquela mulher, né, o Senhor Jesus fala para ela, não é... Como que é a comida aos cães? Chama ela de... Cachorrinho como não que é? lançar. É que ela precisava da justiça, né? Ele era o único que poderia dar a assinatura, a carta, né, que ela precisava. Aí não é bom que eu dê aos porcos, aos cachorrinhos. Aos cachorrinhos. Aí eu li a primeira vez, eu falei assim, Jesus, o Senhor chamou a mulher de cachorrinho. Aí eu assim, meu Deus, e eu no lugar dessa mulher? O que eu ia fazer no lugar dessa mulher? O Senhor Jesus me chama de cachorrinho. Tristeza, né? Aí a mulher fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Sim. Aí eu lembro que eu fiquei tão envergonhada, porque o Senhor Jesus fala assim, tá vendo?
Tá vendo? É isso aí. Olha só. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ela se humilhou, né? Ou seja, o que agrada a Deus? A humildade. Sabe? Quando eu tenho atitudes orgulhosas, eu me entristeço comigo mesma. Porque eu sei que eu desagradei o meu Deus. Sabe? Eu tive até um episódio aqui, como é que não vai dar para contar para vocês, né? Um episódio que eu fiquei triste comigo mesma. São 9 horas. Mas já tem cortes. Conta. São 9 horas. Tá bom, suas fofoqueiras. Então, eu fui numa loja aqui. E o que aconteceu? Eu comprei umas coisas de manhã e eu tinha tinha esquecido de falar do passaporte que tira tax, né? O tax você não paga os tax, ou uma parte dos taxes. E depois eu voltei, já era mais tarde, o Júnior quis ir lá, e eu voltei com ele e falei assim, olha, eu esqueci, eu falei nada, né? O pastor que falou, porque eu não sei falar nada. E o pastor, fala com ela, e a mulher meia grossa assim, né, tal. E aí o pastor, ela tá meia grossa, não tá gostando não. Aí eu assim, meu Deus, eu já tava assim. Mas aí todo mundo falando, não, pede e tal. Aí a mulher começou a fazer tudo para poder ajudar e tinha a outra compra que eu ia fazer. Aí, moral da história, fica um tempão explicando para ela, aí tem que descer lá embaixo, tem que trazer tudo que você comprou, traz tudo que eu comprei, pega a sacola, põe na mesa. Aí, e eu assim, o sangue tá subindo. Preparada para isso. O sangue tá aqui, ó, tá aqui, subindo. Com tanta coisa. Aí no final, ela começa a botar num saco. Aí primeiro, o pastor, essas meias aqui disse que vai, só a meia que vai botar no saco e não pode abrir. Aí, tá bom. Mas daí ela começa a colocar os cremes. Mas eu quero provar o creme. Não põe o creme. Não, o creme tem que ir. Mas como assim tem que ir? E ficou assim, o pastor traduzindo e eu ali. Aí eu me invoquei com a mulher. Eu me invoquei e foi engraçado que, assim, eu me invoquei e falei assim em inglês pra ela, ela nem entendia. I'll never come back here. Que é isso, meu filho? E Calma. fui embora. Eu nunca vou voltar aqui. Nunca mais vou voltar aqui. E fui embora. Aí, o Júnior, que coisa feia. O Júnior falando, que coisa feia. Aí eu tô certa. Ela foi grosseira com o pastor, ela não explicava. Miranda falou que era a meia, depois era o creme. Eu não quero mais. Aí, tipo assim, não vai pegar táxi, paga o táxi e vamos embora, porque eu não queria nada, pra não ter nada lacrado. Porque eu não sabia que tinha que lacrar tudo e só. Vocês sabiam disso? Você tem que lacrar. Ela sabe. E o que aconteceu? Acabou que eu deixei pra lá, paguei todos os táxis e fui embora, mas brigada com a mulher, virei as costas e fui zangada. Aí dentro do carro, o Júnior assim, é tão interessante, né? Porque tudo é a forma que você vê. Eu tava vendo que ela foi grossa com o pastor, que ela uma hora falava que era uma coisa, depois ela falava que era outra, mas não era, o pastor não estava traduzindo direito, entendeu? Não fala para ele não, mas ele não tinha, ele não estava, uma hora ele entendia o contrário, eu imagino que ele entendeu o contrário, né? Que os cremes tinham que ficar lacrados e só as meias que não iriam pro pacote, né? E eu entendi, ele entendeu o contrário, ele me falou o contrário. E eu fiquei muito zangada e no carro o Júnior falou assim, olha só, ela estava fazendo tudo para te ajudar. Primeiro, a minha visão era assim, ela foi grossa, ela falou uma coisa, depois falou outra, tipo assim, eu na maior raiva, né? Eu tô com a razão, eu tô certa, né? E, de repente, o Júnior fala assim, ela estava fazendo tudo para te ajudar. Ela saiu lá de cima, ela estava lá em cima, ela foi lá para baixo, ela ficou fazendo, ela ficou tentando explicar tudo. Quando ele foi falando, eu fui fazendo assim. E eu do lado dela. Foi exatamente isso, de verdade. Você se sente pequenininha. E eu assim, meu Deus do céu, é verdade. Ela estava tentando me ajudar.
E eu fui grossa, tadinha da vovó, sei lá, nem sei, eu nem lembro. Eu só sei que depois eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que voltar lá e pedir desculpa a essa mulher, né? Então você vê que a forma como você vê uma coisa é muito determinante. Quando alguém faz você ver, você vê, primeiro eu achei que eu estava cheia da razão. Quando ele falou, ela estava tentando te ajudar. Acabou o julgamento, acabou o culpa, acabou tudo. Você se enxergou. Você... Na hora eu fiquei assim, que vergonha. Que vergonha, né? E você vê, isso aconteceu tipo antes de ontem. Foi. Sexta-feira. E eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu errei. Sinceridade que a gente estava falando. Eu errei com Deus, errei no meu testemunho ao meu redor, errei com aquela senhora, errei. Mas isso você não pode querer falar assim, não é, sabe? E você querer sempre ser a perfeitinha, a gente não é perfeito. E o legal que quando o bispo falou, foi imediato, você não retrucou. Não teve aquela defesa. É porque foi o Espírito Santo falando. Então, mas você vê a importância do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Eu reconheci o Espírito Santo me repreendendo. Dele. Então, a importância do Espírito Santo é isso. A gente tem o Espírito Santo, não é que você é perfeita. Existem os momentos. Mas ele vem e faz você se enxergar. Ele olha, porque o Espírito Santo ele é o consolador. Ele é aquele que guia, que dirige. Então, quando a palavra ela vem, aí vem a sua consciência, né? Puxa vida, é verdade. Por isso que a sinceridade ela é muito importante. Você vê, num casamento, na comunhão com as pessoas, uma coisa que você faz é, poxa, me perdoa. Você quer ver como isso é forte? Eu falei para vocês do meu erro. Você me achou mais feia? Não. E você nem se sentiu culpada mais. Você não me achou mais feia por causa disso. Mas eu falei uma coisa muito feia. Entende? Mas por quê? Porque eu reconheci. Então é a mesma coisa quando você reconhece, você vem pedir ajuda, você vem falar. É assim que a gente se sente também. A gente não vê você feia. A gente não vê, não julga você. Porque principalmente, a gente também sabe quem a gente é. Entende? Então, por isso que a sinceridade é tão importante. Por isso que Deus, você via Pedro com toda aquela coisa, ele foi sincero, ele chegou para o Senhor Jesus e falou assim, então, se não lavar o pé, eu não tenho parte... Não, então, lava a cabeça, lava o corpo inteiro, lava tudo logo. Ou seja, sincero, sabe? E você, quando a pessoa é sincera, você clica com ela. Ela pode ser ajudada. Tipo assim, encaixa. Sabe? Justificativa. Não fica tentando, porque quando a pessoa fica tentando, e fica tentando parecer perfeitinha, e fica tentando, você não se identifica. Por que show de reality? Como que fala? Reality show, reality. Por que faz tanto sucesso? Porque você vê a sinceridade. Você vê aquela pessoa como ela é, aquele famoso como ele é. É aquilo. Eu lembro que quando eu comecei eu não sei vocês, mas há muitos anos atrás, eu fazia, assim que começou YouTube, essas coisas, eu comecei a fazer vídeos. E eu fazia vídeos para ajudar as pessoas. Só que eu não sou uma pessoa... Meu marido é o contrário de mim. Meu marido é assim, ele faz um vídeo, ele tem que editar, ele tem que colocar tudo bonitinho, todo redondinho. Eu não tenho muita paciência. Então eu fazia o vídeo, e o vídeo assim, eu espirrava no vídeo. Tobi, sai daí! E tipo, brigava. E Júnior, o que foi? E no meio... E o que aconteceu? As pessoas amaram. Por quê? Porque era real. Eu não cortava o natural. Sabe? Então, por quê? Eu não cortava porque eu não tinha paciência. Tipo assim, vai demorar muito, não tem paciência para isso, vai do jeito que tá.
sabe? E as pessoas começaram, a senhora espirrou, não sei o quê. Levei um susto, eu tava distraída, botei, de repente veio aquele espurro, né? A pessoa colocava o comentário. E aí você vê, as pessoas gostam da realidade, da naturalidade, da sinceridade. Então, quando você é sincera, você atrai as pessoas e atrai a Deus para você também, né? Então, contei meu... Só falando um outro lado, que eu acho interessante falar para elas, porque nós estamos aqui com mais de 99% solteiras, né? Acho que só tem 2 casadas. A importância de você ter um homem de Deus do lado, por causa do homem de Deus que ela tinha, e ele pôde ser usado pelo Espírito Santo para falar com ela. Então, se fosse uma outra pessoa, um outro marido, talvez ia partir para cima da mulher na defesa dela. Então, para você saber escolher um homem de Deus com o Espírito Santo, porque ele vai somar na sua vida. Meu marido, quando eu tô errada, ele nunca me defende. E quando eu tomo bronca também, mesmo que pareça que eu estou certa, ele também não me defende. Ele fala assim, aprende. Bem feito. Mas isso edifica, ele não me defende. Isso ajuda. Isso faz a gente se colocar no nosso lugar, de a gente entender quem somos. A nossa dificuldade de se enxergar, ela é muito grande. A gente tem muita facilidade de enxergar os outros, os erros que faz. Mas a gente tem essa dificuldade de olhar, eu fiz isso. Então, a gente precisa dessa meta, a gente precisa. Por isso que é legal você estar ali com o Espírito Santo, porque a gente falou ali da palavra de Deus, né? Que se você só ler, ela não vai te fortalecer. Isso é fato. Tem gente que só lê, por isso que não entende. Você tem que ler, meditar, entender, porque Deus fala. Assim como quando você estava naquele momento ali, olha, você não precisa se preocupar com isso, porque eu sou com você. Eu te ajudo, eu te fortaleço, porque Deus dá o retorno para a gente. Mas você precisa, de fato, meditar, porque a palavra ela é a luz, ela é a força. Ela que dá do não existe, aquilo que não existe, para aquilo que vem existir. É a palavra que vai nascer dentro da gente. A palavra é Deus. Né? Você quer conhecer a Deus, conheça a palavra. Que a palavra é Ele. É ali na palavra que você conhece quem Deus é. Tem que se exercitar na palavra de Deus, porque a gente fica forte. Bom, a gente vai terminar por aqui hoje. Eu queria fazer vigília, né? Isso aqui é o que mesmo? Isso aqui, ó. Temos aqui o kimono que a gente está levando. E é o quê? Não é kimono? Pode ser. Todo mundo no Brasil chama de kimono. Pode ser. Então, é o rapi, vulgo kimono no Brasil, né? Que a gente está levando e vai ajudar, porque vocês sabem que a gente vai estar agora com esse desafio, né, da central ali no Templo de Salomão, a central da Força Jovem, e todo o Brasil, todo mundo vai estar ajudando para esse propósito, né, porque a gente não tem, até aqui em Hamamatsu, no Japão, tem uma central dos jovens. O Templo de Salomão não tem? Não. Porque quando vocês forem visitar o templo, vocês vão visitar a central. Eu vou falar mais uma coisa pra gente finalizar. Você tá levando né? Eu acho que não é suficiente para vocês. Então ela vai levar o que eu usei. Olha, e sem lavar, para ter o cheirinho da Dona Cláudia. O que eu usei para vocês aí, para sortear, gente. Pra gente mais ter uma central top. Tá ligado. Diretamente do Japão, ajudando. Vamos levar o da Thalita também. 7. São 7, tudo com 10, cheirinho humano. 10 rapidinho. Então tá bom, a gente fica por aqui nesse momento, mas você que tá assistindo aí a gente, você vai assistir o testemunho lindo dessa querida aqui, que
não deixei ela falar muito, né? Tinha mais tantas aqui que eu queria que todas falassem, mas o nosso... Tá mostrando todas elas, né? Olha só. O nosso jardim está muito florido, viu, Força Jovem Templo de Salomão? Olha só. Que plateia linda que a gente tem aqui hoje. Mas a gente vai agora assistir o seu testemunho. Olha, que prazer, que se você conseguisse ver a alegria que eu tenho de ver, de ter você aqui, e em breve eu tenho certeza que eu vou ver você e muitas de vocês também. A gente vai se encontrar no altar, aí você vai falar, dona Nada! Aí eu vou falar assim, oi! Mas na minha cabeça eu tô assim, quem é? É brincadeira, hein? Porque é muita gente e eu não lembro, isso é normal, tá vendo? Isso é normal, viu? Esqueci o nome da amiga, não esqueci, deu um lapso na memória. E aí você vai falar, sou eu tava lá no Japão e a senhora falou com a gente, isso vai me trazer uma alegria, né? Então tá determinado, vocês vão fazer a obra de Deus no altar, vão ganhar almas e a gente vai se encontrar por aí e você vai me falar, por favor, não esqueça disso. Lembra de mim? Eu vou falar, desculpa, eu não lembro. Mas vai ser com muita alegria que a gente vai receber vocês, né? E casadinhas, né? Escolham bem. Lembrem que, ainda que o pastor, né? É uma das coisas que eu falei, não sei se vocês estão acompanhando o Clube do Livro, né? Uma das coisas que eu não sei se é o que ainda vai passar ou já passou, que eu falo que o pastor pode até apresentar alguém para você, mas a decisão é sua. Já passou esse episódio? Não, então vai passar. A decisão é sua. Alguém apresenta para você, mas o papel é seu de ver se ele é homem de Deus. Não é porque usa uma gravata, não é porque tem um título, né, que é de Deus ou que às vezes até é de Deus, mas não combina com você. Sabe? Não combina, vai ter atrito, o jeito, sei lá, alguma coisa. Então, cabe a você essa decisão, tá? E a decisão de casamento é muito importante. Porque assim, pensa, se a gente leva esse voto, o voto do casamento, é assim, até que... Então não é assim até que o divórcio nos separe, é até que a morte nos separe, né? Então é aquela pessoa que eu me vejo, por exemplo, meu marido, se eu voltasse no tempo, eu casaria de novo com ele. E é assim que tem que ser com você. Então você tem que escolher muito bem. Tem muito lobo, né? Lembra da historinha da Chapeuzinho Vermelho? Né? Vovozinha, era o lobo vestido de quê? Botou lá a roupinha da vovozinha, né? Fingindo... Ele fingia que era vovozinha, não era? Eu já tô até esquecendo a historinha, gente. Isso quer dizer que eu tenho que ir logo. Então, você não pode se deixar levar. Você tem que... Não é um título, você tem que ver, ele é de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele combina comigo. É de Deus, tem o Espírito Santo, combina comigo? Veja isso. E aí, é de Deus, tem o Espírito Santo, combina com você? Case. Né? É o principal. E você ter o Espírito Santo, porque Deus, você vai cuidar dele. Por exemplo, eu cuido do meu marido. Eu sei que muitas de vocês, como eu, por exemplo, né? Minha mãe não me criou para cuidar de ninguém. Me criou para cuidar de mim mesma, né? Mas no casamento é assim, eu cuido dele e ele cuida de mim. Eu cuido dele como? A comidinha dele, vê que eu cuido muito bem, né? A comidinha dele, é só uma fase, vai mudar, tá, gente? É a comidinha dele, é a roupa, tipo,
aquela coisa, aquele ombro amigo para meu marido é assim, ele chega de madrugada, às vezes ele quer conversar. Eu já estou em outro planeta. E assim, é um olho aberto e acende todas as luzes. Então, é você relevar, sabe? Relevar as coisas. O seu próximo batimento. Então você acendeu a luz, em vez de você brigar, põe um negócio no olho. Ai, tá falando e põe um negócio no ouvido pra você dormir. Tô brincando, tá? Mas é isso, é aquela pessoa que você tem prazer de estar junto. Por exemplo, eu tô aqui agora e eu tô pensando, ai, tô doida pra estar com ele, né? Então, isso é isso aqui, ó, encaixa. Isso é casamento. E não é como o mundo. Isso que eu acho mais legal. O mais legal é assim, no mundo, eles falam que o casamento caiu na rotina, que perdeu a graça. Quando você é de Deus e ele é de Deus e Deus está no meio de vocês, o que acontece? O tempo passa e vai ficando melhor. Vocês se conhecem mais. Meu marido, quando ele está zangado, ele me dá uma olhadinha assim que eu já sei que ele está zangado. Ou quando ele quer me falar alguma coisa, ele faz assim, eu já sei o que ele quer falar. A gente se comunica com o olhar. Por quê? É a cumplicidade que o tempo vai trazendo. Então, eu lembro que eu via os meus pais, cada ano que passava, o casamento pior, eles mais distantes, brigando. Mas eu vejo no meu casamento totalmente o contrário. O tempo passa e a gente vai ficando mais juntinho. Estou com 40 anos de casada. 40 anos. E é assim, é o olhar. Tanto eu para com ele, quanto ele para comigo. Quando tem qualquer coisa que houve. Já sabe. O Júnior, eu falei pra vocês, quando alguma coisa acontece, eu tento esconder pra ele nem saber que eu tô chateada, mas ele já sabe. O que foi? Por que você tá assim? Por que você tá assim? Meu Deus, não consigo nem... Ai! Não dá nem pra esconder, né? Porque já sabe. Isso, olha só, isso é gostoso. Não é igual, de repente, o que você vê nos seus familiares. Não é. É diferente. Então, é tão legal porque quando eu cheguei na igreja, o exemplo que eu tinha de relacionamento era o que eu via na minha família, nas minhas tias, nos meus pais. Horrível. Aí eu via os pastores e eu ficava assim, será? Será que... Poxa, ela tá sempre ali. Ele, amor pra cá, amor pra lá, benzinho, não sei o quê. E eu ficava assim... A gente vê na igreja esse afeto, né? Porque em casa, a gente, mesmo sem ser japonês, a gente não via muito isso, né? Pelo menos eu em casa só via briga, minha mãe quebrando prato, né? Discussão. Então, quando eu olhava na igreja, eu via aquele afeto do pastor com a esposa, essa cumplicidade, o cuidado, o zelo. E eu quis pra mim. Eu também. Eu falei, não, eu quero isso. Tanto é que eu namorava o Júnior, mas ele não ia na igreja. E eu falei, aí teve um dia que caiu a ficha, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô namorando, ele nem vem na igreja. Não, eu não quero. E eu via, né, o casamento do pai e da mãe dele, eu falava, não. E eu via o da minha mãe, não. E não é isso que eu quero, não. Meu Deus. Aí foi que eu orei, falei, meu Deus, eu não quero isso, eu não... E eu sacrifiquei, eu falei para ele, olha, a gente vai terminar, porque você não quer saber de Deus. Ou seja, eu falei assim, Deus, eu quero o melhor que o Senhor tem para me dar. E não é que Deus me deu? Eu falei para Deus, eu quero tanto Ele, mas eu vou fazer... eu não vou fazer o que o meu coração quer. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Então, aí eu falava, eu lembro que eu orei e falei para Deus, o Senhor vai me dar, eu sei que agora eu não consigo me imaginar com outra pessoa, mas o Senhor vai me dar alguém, porque eu não quero um homem que não seja temente ao Senhor, eu quero um homem temente ao Senhor, que a gente vai fazer isso aqui. E foi tão incrível que pouco tempo depois, não foi assim muito tempo, pouco tempo depois o Júnior ele ia na igreja mais do que eu. Daqui a pouco se batizou nas águas, depois foi batizado com o Espírito Santo, levantado obreiro. Eu falei, agora eu caso. Foi tão rápido. Né? E foi lindo assim, porque eu sei que foi Deus. Então, eu olho para o Júnior e eu vejo assim, não apenas um homem, eu vejo um presente.
de Deus. Para ter o melhor de Deus, tem que colocar Deus em primeiro lugar. E Ele dá o melhor. E não foi fácil, porque a gente já namorava há quase 3 anos, né? Então, foi difícil tomar a decisão, mas Deus me honrou. E me honra até hoje. Amém. Né? Então, a gente fica por aqui com o testemunho da nossa lindinha. E já depois, o testemunho seu também, que a gente vai passar lá no Brasil para todo mundo. E para vocês aí no Brasil... Ai, gente, como que se despede em japonês? Deixa eu dar uma de sayonara! E a gente fica por aqui. No domingo que vem a gente volta com mais um podcast. Tchau, tchau.